toda a aula do História de Sonhos no Google, ela é feita em gravação, tá? Ok. E nos últimos 7 anos, então, eu resolvi dar aula para os meus alunos de um jeito diferente. Eu tinha muita dificuldade de tornar o meu aluno curioso com a aula. E isso fez com que eu buscasse em outras metodologias nada convencionais um jeito para que as minhas aulas de história tornassem alguma coisa mais interessante, que chamasse a atenção deles. E aí, com a mescla de 3 iniciais, né, 3 metodologias iniciais, a ver, ouvir e fazer, a pedagogia Waldorf e o sonhadorismo, eu consegui lá em 2015 metrificar o resultado que eu já sabia que era real para mim desde 2013. Mas só em 2015 que esse resultado tornou, de fato, que eu pude mostrar para as pessoas, que eu pude metrificar. E eu fui taxada como uma professora um pouco convencional? Não, eu fui taxada como doida de pedra mesmo, era bem assim que os meus colegas professores, que os meus colegas diretores, que os meus colegas coordenadores viam o meu trabalho. Mas, naquele momento, eu tinha uma coisa muito importante dentro de mim. Eu sabia exatamente quem eu era, sabia exatamente o que eu queria e aonde eu chegaria se eu desse as minhas aulas daquele jeito todo diferente para os meus alunos. E cá estamos, né? 7 anos depois, quase 8, já são mais de 23 mil alunos. Desses eu devo acreditar, né? Eu devo mostrar, eu devo agradecer, especialmente depois que a gente entrou nas redes. Antes das redes, o nosso número chegava a 5 mil alunos no total, do formato presencial. E de lá para cá, com as redes, o número mudou completamente. Nós estamos em 33 países, está aqui em cópia ouvindo a gente, os alunos da Udemy. Estamos também com os alunos da plataforma da Eduz, aonde nós vamos para 33 países, e para os alunos que não falam português do Brasil, existe a tradução simultânea para outros idiomas. Só para vocês terem uma ideia, hoje nesse workshop nós estamos aqui no Google Meet com 8 alunos, no Google Meet com 8 alunos, na plataforma da Event, 12 pessoas, 14 pessoas, desculpa, Event 3, 14 pessoas da associação comercial. Na plataforma da Eduz, nós estamos com 22 alunos. Na plataforma da Udemy, nós estamos com 318 alunos. Coloca tudo numa bacia, mistura aí, para vocês verem a quantidade de gente. Tanto que o História de Sonhos cresceu, os adultos criaram uma identificação muito grande com o que a gente fazia na sala de aula. Das redes, os adultos também gostaram, e hoje nasceu o Instituto História de Sonhos, que é um espaço especial criado para o treinamento e desenvolvimento do adulto no campo pessoal, aonde a gente trata as dores emocionais para que eles possam, então, se encontrar, realizar os seus sonhos, tornar possível fazer aquelas coisinhas que a gente deixa de fazer ao longo da vida, porque coloca a nossa prioridade na prateleira errada. E aí, na aula Quem é Você, eu tenho uma curiosidade muito grande para contar para vocês. Perceba, a minha primeira formação não é lecionar, não é licenciatura, não é história. Eu tenho uma outra formação totalmente diferente, que me trazia satisfação financeira, mas não me trazia satisfação pessoal. E foi ao buscar uma promoção no meu trabalho, ao querer, né, ter ali ser um destaque, querer que eu tenha destaque naquilo que eu fazia, que eu fosse reconhecida, que fosse enxergada de forma diferente, que eu resolvi me especializar numa outra disciplina chamada História, fazer de novo uma segunda universidade. E ao fazer essa segunda universidade, levando em conta só a questão financeira, era uma universidade mais barata,
fazer história do que fazer belas artes para ter a promoção que eu precisava. Foi exatamente quando eu fiz isso que eu fui pega pelo destino? Não, eu não fui pega pelo destino. Na verdade, eu me encontrei. Eu tinha vivido até os 28 anos de idade sem saber exatamente quem eu era. E é perfeitamente possível, alguns de vocês aqui hoje vão ver que a pergunta quem é você, ela é muito, muito importante. E ela faz uma diferença muito grande na nossa vida. Eu vou colocar para vocês aqui, para que vocês possam ver um rascunho. Para os meus alunos, eu chamo esse rascunho de diário de bordo. Deixa eu colocar aqui. Colocar miniatura. Isso. Vou pegar em branco. Eu vou compartilhar com uma aluna que está com a gente, para que vocês possam ver o que eu e ela vamos criar enquanto a gente conversa com vocês aqui, tá? Eu e a Elisandra vamos fazer anotações que nós chamamos de diário de bordo nas nossas aulas. Essas anotações, elas são tão especiais, elas são tão importantes, porque elas mostram para os nossos alunos que, ao criar anotações, você está completamente criando uma nova sinapse no seu cérebro. Mas até agora eu não falei nada de quem é você. Você deve estar se perguntando, mas isso, Ana, não faz muito sentido. Você está falando, e eu vim aqui para me descobrir, para saber quem eu sou. E é exatamente isso que nós vamos mostrar para vocês hoje. Não exatamente quem você é, mas quem você pode se tornar. Quem você pode se tornar quando você se descobre. E para se descobrir é um processo. Perceba o seguinte, ó, vamos imaginar, eu e você, que nós não sabemos absolutamente nada sobre nós mesmos. Nós estamos aqui só tentando chegar à solução dessa pergunta. E aí eu quero colocar para vocês coisas que nós vamos responder hoje. A primeira coisa que nós vamos responder é que nunca será sobre você, e sim sobre quem você é. Preste bem atenção. Nunca será sobre você, e sim quem você é. Ana, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Eu vou repetir. Nunca será sobre você, mas sim sobre quem você é. Quando a gente fala sobre você, a gente vai estar colocando todos os seus títulos na frente. Quer ver só? Se você já ouviu aquele tipo de pessoa que diz assim, você sabe com quem você está falando? Aquele tipo de pessoa que está na fila do banco e não aceita ser o segundo, que a porta giratória do banco travou e só porque ele estava ali, ele acha que aquilo foi perseguição contra ele, que ele não pode ser parado naquela porta. Uma pessoa que não pode esperar na fila, uma pessoa que não pode ser afrontada. Você consegue imaginar? Pois é. Esse tipo de pessoa, normalmente, ela é pautada em ela mesma, quem ela é. Mas ela deveria se pautar sobre quem ela é e não sobre o que ela tem. Tem uma diferença muito grande e eu vou colocar aqui para vocês, eu quero que vocês percebam uma coisa muito interessante. Preste bem atenção. Quando a gente fala sobre nós, né, sobre você especificamente, nós estamos titulando, tá? Nós estamos titulando. O que é isso, né? Nós estamos fazendo as pessoas nos engolir exatamente pelos títulos que nós temos. Eu sou o doutor fulano de tal, eu sou a senhora Beltrana assim assim, eu sou a Margarida assim assado, eu fiz a universidade tal, eu moro na cidade tal, mas peraí, eu moro no Alphaville, mas peraí, eu estudei naquela escola e aquela escola me dá a credencial de ser Megas Power Ultra. Exatamente. Exatamente. A gente coloca os nossos títulos na frente de quem nós somos de verdade. Agora, quando a gente fala quem é você, quando a gente está falando sobre você, é os títulos. Mas quando a gente está falando da sua essência,
são os seus valores. E aqui nós vamos falar sobre os valores humanos que nós prezamos. E aí você pode dizer que os seus valores humanos, ele é pautado pela sua criação, como que a sua família te criou, como que o meio que você está inserido coloca você à prova. Preste atenção. Tem coisas que para uma pessoa não tem a menor problema, mas para outra tem. Quer ver só? Uma moça de saia curta só é uma moça usando saia curta. Mas se ela vem numa família tradicional, usar saia curta não é o que ela deveria apropriadamente colocar para ir numa festa de família. Quer um outro exemplo? Vamos lá. Se você vem de uma família aonde ser religioso é muito importante, se de repente você se descobre não seguidor da religião dos seus pais, por exemplo, você é criticado. Então, isso é quem você é, seus gostos, seus valores. Tem pessoas que cortar a fila não faz o menor problema. Alguém aqui já cortou fila? Ah, nem para merenda na escola? Nem para merenda lá na escola? Do ônibus, então. Você nunca cortou fila do ônibus? Você nunca sentou no banco amarelo, que não é para você, é um banco preferencial, só quando não tinha ninguém? Ou você fingiu, estava cochilando ali, só para não levantar e dar o seu lugar para quem realmente de direito, de fato, poderia sentar naquele banco? Pois é. Se você tem valores e princípios bem estabelecidos, você senta no banco amarelo, mas quando chega o dono daquele banco, a pessoa que foi determinado que pode usar aquele banco, você levanta. Você está na fila do banco e você aceita o segundo lugar. A porta giratória te travou e você vai esperar gentilmente a pessoa olhar o porquê que travou, o guarda vai verificar, de repente é uma chave, uma moeda, alguma coisa que você esqueceu. Eu vivo travando na porta do banco, mas eu travo na porta do banco porque eu tenho um pininho bem pequenininho no meu joelho. Eles não têm culpa, eles não sabem. Eles não sabem. Então perceba, valores é exatamente o que define quem você é. Às vezes, você não devolve o troco errado que a moça do caixa te deu. Aquele dinheiro não era seu. Veio a mais, não te pertence. E você fala, puxa vida, esse troco tem que ficar comigo. Ela me deu paciência, problema dela. Não é um problema dela. Aí você vai fazer falta porque o caixa não vai bater no fim do dia, vão descontar do salário dela. Você até ficou com aquele dinheiro a mais para você, mas está prejudicando alguém. Tem gente que não leva nem em consideração todo esse raciocínio que eu estou falando com vocês aqui agora. É isso mesmo. Mas tem gente que jamais chega em casa e fica com um troco. Eu já vi pessoas voltar no outro dia porque só percebeu em casa para devolver o troco errado que recebeu no açougue, no mercado, na padaria. Eu já vi pessoas parar o carro para que um idoso pudesse atravessar, mas eu já vi também pessoas acelerar o carro, mesmo vendo o pedestre ali. Valores. Os títulos, eles podem dizer o quanto você se esforçou para chegar em algum lugar, mas os seus valores vão dizer exatamente quem você é. E isso é por toda a vida. Os valores, eles podem mudar ao longo do tempo? Não. Eles podem ser melhorados, intensificados. Porque quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica em desempenhar qualquer coisa, especialmente na apropriação dos valores. A gente vai carregar valores feitos lá na infância por uma vida toda. Agora perceba, tem valores que a gente acredita que são valores, mas não são. Eles prejudicam a gente. A gente vai falar disso no final, chegar na parte de crenças limitantes. Outra pergunta que a gente vai responder aqui hoje é: você falha ou você erra? O tempo todo para descobrir quem é você, você precisa errar. Errar é bom, errar não é ruim. O que é ruim de verdade? É você falhar. Você sabe a diferença entre o falhar e o errar? Quando você falha na mesma coisa.
Uma, duas, três, 10, 50 vezes. Pois é. Agora, quando você erra, você está errando em coisas diferentes. Eu me lembro muito bem de um aluno chamado Matheus, que eu dei aula em 2014, mas é uma história muito boa de ser contada, porque o Matheus, ele me ensinou uma coisa muito interessante, como errar e aproveitar esse erro. Eu me lembro que ele fez uma prova para a professora de português e tinha muita coisa errada e ele tirou 4. E ele ficou bem chateado porque ele tinha estudado bastante. Mas eu concordo com o Matheus, o português escrito é muito difícil. Eu, inclusive, cometo vários erros de português até hoje, com todo o estudo que eu me propus a ter. Porque realmente é, e está tudo bem. Mas ele usou esse erro para melhorar o português. Essa nota para melhorar o português. Ele se empenhou, ele estudou demais, ele buscou conhecimentos diferentes. E ao fazer tudo isso, ele conseguiu, no final do ano, uma nota dobrada, ou seja, um 8. E a fala da professora foi: a melhora do Matheus foi gritante. Ele saiu de um 4 do primeiro bimestre para fechar com 8 agora no quarto bimestre. E a somatória foi da média, deu azul, não deu vermelha, como eu imaginei que seria. Ele usou os erros. Por quê? Errou em coisas diferentes. Mas eu também me lembro da Gabriela. A Gabriela vivia sempre tendo problema com o namorado. Cada hora ela arrumava um namorado diferente, mas sempre era um garoto que trazia problemas para ela. O perfil de relacionamento que ela buscava nos meninos era sempre o mesmo. Ela gostava de namorar o garoto que era mais marrento, mais briguento, mais encrenqueiro da escola. E aí, mesmo que ela trocasse de namorado, o perfil que ela buscava era o mesmo. A consequência era, ela cometia falhas, ela tropeçava sempre na mesma coisa errada, no mesmo erro. Errar é muito bom, falhar não é. Quando você falha, você cumpre um ciclo, faz um processo e repete ele depois, mesmo sabendo que ele está errado. E repete de novo, e de novo, e de novo. Numa família, a gente vê muitas falhas. É muito legal a gente olhar para as famílias, porque a gente percebe várias falhas. Por exemplo, a mãe está sempre dizendo para o filho assim: não faça isso que vai dar errado, não faça isso que vai dar errado. E o filho vai lá e faz. Isso, na primeira vez, é um erro, é normal. O filho vai ter que errar para aprender, porque ele não confiou no que o pai disse, no que a mãe disse. Então, ele vai ter que ter as próprias experiências. E isso vai levar ele ao erro. E tá tudo bem errar. O problema é, a mãe novamente vai falar com o filho: não faça isso que está errado. Não faça isso que não vai dar certo. E, de novo, o filho, por enfrentamento, vai fazer isso. Vai fazer exatamente o que a mãe disse para não fazer, o que o pai disse que não ia dar certo. E aí o filho está cometendo uma falha. Olha para a família de vocês e veja se isso não acontece. Falhar não é legal, porque você não consegue ir para o segundo estágio. Errar é muito bom, porque você aprende e cria uma rota alternativa para chegar onde você quer. Eu gosto muito do Thomas Edison, quem me acompanha nas redes sabe. E o Thomas Edison, ele só errou 1922 vezes no processo da construção da lâmpada. 1922 vezes. Foi na vez de 1923 que ele acertou. E mesmo assim, a primeira lâmpada perfeita do Thomas Edison, ela só durou 4 horas acesa. Mas para a época, era uma vantagem muito grande. Se hoje eu estou aqui falando com vocês, é porque o Thomas Edison lá atrás resolveu errar e errar em coisas diferentes. E a frase que ele usava para justificar os seus erros era: eu já sei 1922 formas de não fazer uma lâmpada. Ele nunca viu como empecilho. Ele gastou 19 anos. Poxa vida, 19 anos para construir o que hoje a gente nem dá valor. Você sabia que essa lâmpada da sua sala está ligada? Ou você não percebeu?
É tão normal hoje a gente ter lâmpada nos nossos ambientes. Tem sala, por exemplo, que tem duas, três, e a gente nem percebe. Quem é você nesse processo? Quem é você nesse processo todo? Uma outra coisa que a gente vai responder, e essa eu gosto muito com a conversa de hoje, é: você precisa elevar o seu grau de confiança em você mesmo. Quando você confia em você, não tem quem tira de você. Não tem quem te coloque em lugar errado. Não tem quem vai martelar o teu sonho para não acontecer. Não tem quem vai tirar de você aquilo que você veio nesse mundo para conquistar e para realizar. Eu não falo sobre Deus especificamente, eu falo sobre espiritualidade, que é um poder maior, né? Que a gente sabe que existe e cada um vai dar o nome que quer. Para uns é o Deus, para outros é o universo, para outras é a luz, para um é a lampadinha do gênio. Não interessa. Para cada um vai ter um nome. Nós sabemos que existe uma força muito maior do que a gente nesse planeta. E essa força, ela já te deu aquilo que você merece. A minha pergunta para você é: e você já aceitou? Você já aceitou? Ah, não, mas o que tudo isso tem a ver com quem sou eu? Qual é o meu real valor? É muito simples. A gente está falando que você precisa entender, primeiro, seus títulos não são maior do que quem você é. Porque quem você é já está determinado, já está escrito. Você é filho do Criador do Universo. Vamos dizer esse nome, para todo mundo concorda se eu usar Criador do Universo? Você é filho do Criador do Universo, ou seja, herdeiro de tudo. Tudo acontece primeiro no campo da mente. Se você pode imaginar, você pode tocar. Se você pode imaginar, você pode tocar. Mas você tem que tomar posse disso. Então, primeiro de tudo, o que importa de verdade é quem você é e não o que você tem. Nunca vai ser só sobre você, mas vai ser sobre quem você é nesse planeta. E para ser alguém nesse planeta, você precisa aprender a transbordar. Você precisa aprender a multiplicar. Quando você coloca em prática a multiplicação, tudo à sua volta muda. Eu costumo dizer para os meus alunos que quando a gente guarda conhecimento para a gente, nós estamos ali ficando gordinhos no lugar que não deveríamos, chama obesidade cerebral. Conhecimento guardado, ele não tem fundamento nenhum. O conhecimento, para ser útil, ele precisa ser multiplicado, passado para outras pessoas. Perceba o seguinte, olha, toda vez que você ficar sem dormir, aquele sono que você perdeu, ele não volta mais. Todo mundo concorda? Coloca as mãozinhas aí, quem está me ouvindo. Todo mundo concorda? Tá. Agora, vamos pensar o seguinte. Se você perdeu esse sono, tinha um motivo, né? Esse motivo, ele precisa ser útil. Verdade. Ele tem que ser útil, de verdade. Como assim? Você ficou sem dormir para estudar para uma prova, para passar, para um vestibular, para uma universidade, de uma profissão que você gosta? Ah, então ele foi útil. Então ele foi útil. Você ficou sem dormir porque você... Cadê? Eu vi que alguém levantou a mãozinha, eu já falo com você, tá? Você ficou sem dormir porque... porque você foi numa festa com seus amigos. Mas, gente, você estava com os seus amigos, o que tem de errado nisso? É a consequência da festa. E qual foi a consequência da festa? Você deve ter ficado feliz, você estava com as pessoas que você queria, você foi bem recebido, bem acolhido. Ah, já sei, a consequência foi, você não sabia quem era aquela pessoa que você ficou, você simplesmente ficou com alguém que você não conhecia. A consequência foi, você bebeu e provou uma nova bebida que não conhecia. E nem sabia se você era tinha predisposição para o vício, por exemplo. Você falou ou xingou ou maltratou alguém naquela festa porque bebeu demais. Você arrumou uma briga. Você fez sexo naquela festa sem prevenção.
Então, para que ficou aquela hora sem dormir? Vou de novo repetir para vocês, preste bem atenção. Toda vez que você ficar sem dormir, aquele sono que você perdeu, ele não volta mais. Eu sou especialista em alunos depressivos e alunos ansiosos. E por que eu estou falando isso para vocês? Os meus alunos, ou eles estão lá atrás no passado, ou eles estão lá na frente no futuro. E eles esquecem de viver o agora. E eles esquecem que o agora é o presente maior que a gente tem. É aqui que nós podemos, é aqui que nós estamos vivendo. É aqui que nós estamos colocando em prática tudo aquilo que a gente precisa. É aqui que a gente corrige, é aqui que a gente traça a rota, é agora que a gente faz, não é amanhã, não é ontem. Se eu estou deixando todo o meu passado me prejudicar agora, eu estou criando um problema para mim para o presente. Sabe por quê? O passado já passou. Você não tem como corrigir, você pode fazer diferente. Ana, não tem como corrigir? Não tem, gente. O que aconteceu ontem aconteceu. Se você magoou alguém, você já magoou. Se você chateou alguém, você já chateou. Se você decepcionou, você já decepcionou. O que você pode fazer diferente? Agora, no hoje. Hoje eu faço melhor. Hoje eu estou aqui. Hoje eu quero mudar. Hoje eu estou tendo atitudes novas. Hoje eu estou preparando diferente. É no hoje. Ah, mas amanhã eu estudo. O amanhã, ele não chega, porque quando o amanhã chegar, ele vai ser presente de novo. Vocês entendem? Fica muito confuso eu falando assim? Quem acha que está confuso, pode escrever aí no chat, tá? Que eu vou melhorando conforme vocês vão falando aí. O tempo passado, ele não volta. Ele não volta. O tempo futuro, ele não chega também, porque quando o futuro chega, já é presente de novo. Né? Quando a gente estiver no amanhã, não vai ser amanhã, vai ser hoje. Aonde que a gente realiza as coisas que a gente precisa? No hoje, no presente. Então a gente tem que acordar de manhã disposto a ter o melhor dia da nossa vida. Ana, é para viver tudo como se amanhã não existisse? Não, amanhã existe, a gente sabe que existe. Só que quando o amanhã chega, ele é o presente. Ele é o seu presente. Então você tem que tratar esse dia realmente como um presente. Você não pode tratar esse dia como um dia qualquer. Preste atenção. Hoje você está aqui conversando comigo sobre quem é você. Me ouvindo falar essas coisas sobre quem é você. Mas você poderia não estar. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Nem o que vai acontecer daqui 2 segundos. A gente só tem conhecimento do que a gente já fez e do que nós estamos fazendo. Do que nós já fizemos, sabemos se foi certo ou se foi errado, se foi bom ou se foi ruim. Mas do que nós estamos fazendo agora, somos conscientes. Então, se você está magoando alguém agora, acredite, você está sujando o seu passado. Se você está decepcionando alguém agora, acredite, você está sujando o seu passado. Só que já foi. É agora que você faz as coisas assertivas, mesmo quando você erra. Porque quando você erra, você pode corrigir. Agora, o que você não pode fazer no hoje é cometer uma falha, pegar um erro de ontem e cometer agora. Até aqui, todo mundo está me acompanhando? Está tudo bem? Está muito complexo? Se tiver complexo, mete a bronca aí nas perguntas que a gente vai respondendo, tá? Outra coisa que a gente vai responder hoje aqui é que você só vai ficar bom em escolhas quando você se lascar bastante. É por isso que as avós têm razão, os pais têm razão, os filhos quase nunca têm razão. Por quê? Preste bem atenção. Se os filhos estão lascados agora, está errando, está aprendendo.
Mas os seus pais já tiveram a sua idade, já erraram pra caramba. E ainda vou te contar mais, viu? Na época deles era muito diferente do que a época de vocês. Então acredite, os erros dos seus pais, mesmo tendo sido outros, naquela época tiveram consequências. Os seus também vão ter. Gosto muito do Ricardo Galhardo, um professor do Amor Exigente, que sempre está aqui com a gente, fez uma live agora, dia 1º, com a gente sobre o Dezembro Vermelho, e ele tem uma palestra que ele fala assim: as consequências são suas, as escolhas são suas, as consequências também. Se os seus pais já passaram pela tua idade, eles já erraram mais que você. Acredite, não existe pai e mãe perfeito. Não existe vô e vó perfeito. Pelo contrário, eles estão lá pelo acumulado de erros que eles cometeram. A vida tem muito mais erros do que acertos. É que as pessoas, elas vangloriam os acertos e elas crucifixam o erro. É isso mesmo. Então vamos pensar o seguinte: a menina ficou grávida aos 14 anos. Ai, é mãe solteira. Ai, grávida na adolescência. E é taxado como um erro, tá? Aí, o que acontece? Aos 39 anos, ela é uma ótima mãe. Ela criou sozinha aquela criança, ela se formou, ela tem profissão, batalhou, ganhou. A vida tá boa para ela. Ninguém vai elogiar. Todo mundo lembra dela, 14 anos, mãe, na adolescência. Talvez mãe solteira, talvez sozinha. Esse é o histórico. A gente está acostumado a apontar as falhas dos outros e ver muito negligenciadamente os acertos que as pessoas cometem. Olha para a vida dos seus pais, por exemplo. Todo mundo aqui tem pai e tem mãe, não importa a idade que a gente tenha. E se não está vivo, já teve. Olha para a vida dos seus pais. O que você acha que foi bom, que deu certo na vida do seu pai com a sua mãe? Mas você conhece o erro da vida do seu pai com a sua mãe? Os erros que eles cometeram? Não. Os pais têm o péssimo hábito de não contar para os filhos os erros que os filhos cometem. Nós temos esse péssimo hábito. É um hábito horrível. Sabe por quê? A gente não mostra para os filhos que a vida é feita de erros e acertos. A gente não mostra. A gente não mostra para os filhos a nossa fragilidade. E eu até, de certo ponto, entendo. Porque o filho, quando descobre a fragilidade do pai e da mãe, parece que ele gosta de usar isso contra a gente. É verdade. O filho deveria se pôr no lugar de filho. A gente está lançando um livro, se não for ainda esse ano, vai ser no comecinho do ano que vem. Chama Papéis Invertidos. É o que eu mais vejo entre os jovens. Pais que não são pais e filhos que não são filhos. Estão lá trocando os papéis, invertendo a responsabilidade. É difícil. Você precisa ser relevante naquilo que você faz. E para você ser relevante, você tem que ser constante. Para que as pessoas possam ver o que você está fazendo, você tem que contar a sua história. E a sua história não pode ser uma história medíocre, mediana. Não, não pode. Lembra, se você é filho do Criador, para que você quer contar uma história medíocre? Porque você quer não entregar o seu ouro. Você veio para vencer. Você veio para ser algo muito especial. Mas você só se torna especial, você só vence quando você se propõe a isso. Você precisa se propor. Você precisa querer e aceitar, porque já foi destinado isso para você. Mas na minha época de criança, nossa, agora vocês vão tentar descobrir a minha idade. Na minha época de criança tinha um desenho chamado Hard. O Hard era assim: ó vida, ó céus, ninguém gosta de mim. Quem tem aí mais de 50, mais de 40, conhece o Hard. Pois é, parece que vocês gostam de ser a vítima, em vez de vocês serem o protagonista da história de vocês. Vocês sequer mantêm um bom network de pessoas à sua volta. Você quer ser bom em alguma coisa, mas não anda com os bons para aprender, para modelar. Você prefere andar com quem é abaixo de você.
Se é que a gente pode classificar as pessoas em alto, baixo, né? Vamos pensar assim. Sabe por quê? Porque daí você se sente superior. E aí você quer espizinhar as pessoas porque você acha que você é superior. Preste bem atenção. Se quer ficar bom de verdade numa coisa, ande com os bons. Modele pessoas que já fizeram, que já acertaram. Pegue os erros dessa pessoa e analise. Não cometa os mesmos. Aprenda com os erros dos outros. E ninguém melhor do que para te ensinar do que seus pais, do que seus avós. Por quê? Lembra? Já erraram muito mais que você, só não te contaram. E se você parar agora e falar assim, deixa eu ligar para minha mãe. Mãe, a senhora está com 78 anos, eu estou com 52. A senhora errou bastante, ela vai dizer, putz, e como? Na verdade, ela não vai falar putz, porque ela tem mais educação do que eu, né? Ela não fala palavrão, veio da italianada, né? Ela vai dizer, errei bastante. Por que a senhora nunca me contou? Você nunca perguntou? Você não gosta de ter uma conversa sincera e franca com seus pais? Quem é você na sua família? Você já parou a pensar? Quem é você? Você nunca parou a pensar. Uma outra coisa que a gente vai falar aqui hoje, e eu quero que vocês prestem bastante atenção, é o que você faria se tivesse, se o medo não te atrapalhasse. O que? Fala para mim. O que você faria se você não tivesse medo de cometer erros? Porque o que nos impede, na verdade, de acertar é esse medo exacerbado que a gente tem de cometer erro. A gente tem medo de cometer erro, mas não é pela gente, não, viu? É pelo que os outros vão pensar. Eu não posso falhar no vestibular, porque senão minha mãe vai me matar. Eu não posso deixar esse trabalho para ser vendedora ambulante, porque meu pai nunca aceitaria. Eu não posso morar na Europa porque eu não tenho dinheiro para isso, porque se eu gastar dinheiro com a passagem para eu ir de mochila para lá tentar a sorte, vão pensar que eu sou louco. Eu não posso namorar aquela moça porque a família dela acha que eu sou pobre, amarelo, azul, sei lá o quê. O medo, na verdade, ele nos paralisa, porque o medo é a ausência de um desejo claro. O medo, ele é a falta da experiência. A gente não se permite experimentar as coisas, e quando a gente não se experimenta as coisas, a gente não sabe a sensação que aquilo pode causar. O medo também aonde a gente coloca a nossa energia. E aí a gente alimenta o medo não curtindo as coisas que a gente veio nesse mundo para curtir. E tudo isso, eu estou dizendo para vocês, nós estamos falando aqui, só porque eu quero que vocês saibam quem é você. E para isso, a gente vai ter agora um segundo mapa, que está branquinho. A Elisandra vai abrir para a gente aí. Eu gosto muito do trabalho que ela faz, viu, gente? Depois a gente vai usar esse mapa mental dela como rascunho para a gente fazer a nossa revisão do que conversamos aqui hoje. Nós somos uma folha em branco, exatamente como essa folha que está aí. E a pergunta ainda é a mesma. Quem é você? Você sabe qual é o seu real valor? Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos começar imaginando um universo. O universo ele tem um formato cilíndrico, nem muito grande, nem côncavo, nem convexo, é cilíndrico na verdade. Deixa eu colocar esse universo que a Elisandra colocou aqui num formato cilíndrico. Vamos ver se eu acho um formato cilíndrico aqui para que vocês possam entender o que é um cilíndrico. Cilindro. Opa, professora. Olha lá, Elisandra, coloca esse universo aqui dentro, ó. Ou de algo mais ou menos assim. O universo ele tem um formato cilíndrico. Ele demora mais ou menos 15 bilhões de anos. 15 bilhões de anos. Fazendo um movimento astólico e diastólico. E a cada 15 bilhões de anos, ele
explode. Como assim, Ana? Explode? É isso mesmo, ele explode. Pensa assim, ó. O universo, ele precisa fazer um movimento de 15 bilhões, a cada 15 bilhões de anos, ele faz um movimento astólico e diastólico. O que é isso? É um movimento de estica e encolha. Ele faz esse movimento para baixo e para cima, e ao fazer para baixo e para cima, astólico e diastólico, ele cria uma nova galáxia. Nós estamos falando que o universo tem mais ou menos 15 trilhões de galáxias, e que ele demorou 15 bilhões de anos para formar cada uma delas. Mas a gente não está falando, não quero falar de todas as galáxias, não, eu quero falar da nossa, que é a Via Láctea. A nossa galáxia, ela tem um formato muito especial. Eu quero achar uma foto muito boa da Via Láctea aqui, para que vocês possam ver. A Via Láctea, ela tem um formato muito especial. Ela parece um risco no universo. Vocês conseguem ver o formato da Via Láctea aqui, ó? Esse é o formato dela. Parece um risco no universo. Só que o universo desse tamanho todo, no formato cilíndrico, se a gente pensar na Via Láctea, sabe onde ela está? É isso mesmo, desse tamanhozinho de nada, aqui, no canto inferior à esquerda. Eu estou diminuindo do universo para a Via Láctea, mas eu ainda posso melhorar isso. Vamos pegar lá o nosso sistema solar. O nosso sistema solar, ele é feito de 9 planetinhas. Vou pegar os desenhos mais infantis, porque é esses que a gente guarda mais na memória, tá? E eu vou colocando aqui e a Elisandra vai melhorando. Porque essa é a especialidade dela lá. Peraí, Elisandra, que eu vou precisar de todos eles. Vamos pegar aqui de novo. Presta atenção. Via Universo, Via Láctea. Olha como que ela é na nada aqui, né? Pedacinho de nada. Olha como que ela é pedacinho de nada. Na nossa Via Láctea, nós estamos falando que ela é tudo isso daqui, ó. E mais coisas que a gente ainda vai mostrar. Ela é feita de uma estrelinha chamada Sol, que é 3 vezes maior do que o nosso planetinha chamado Terra. O nosso planetinha é o terceiro dos 9 que existe no sistema solar. E olha que se eles fuçarem mais um pouco aí na Via Láctea, ainda acham mais planetas. Mas por enquanto são só 9 catalogados. A Terra, ela não é perto do Sol, não é o primeiro, porque a gente morreria exatamente queimado. Ela também não podia ser o último, porque nós morreríamos congelados. E o mais interessante disso tudo é que ela nem é o maior, mas também não é o menor. A Terra, ela está no terceiro lugar. E se a gente reduzir, nós vamos descobrir que o sistema solar é feito de quase nada perto do universo. Lembra lá? É esse lugarzinho aqui. Esse canto inferior à esquerda. É aqui que está a nossa Via Láctea. É aqui que está o nosso planeta Terra. Ah, vamos falar do planeta Terra, Ana, porque a Via Láctea é muito insignificante. Vamos diminuir, então. Vamos para o planeta Terra. No planeta Terra, planeta. No planeta Terra, eu quero que vocês percebam que se a gente for usar lá o mapa mundi, a gente está falando que tem 6 continentes. 6 continentes. São para quase. Agora me perdi se são 8 já. Vamos chutar. Quase 8 bilhões de pessoas. Peraí, eu estou falando de 8 bilhões de pessoas dividido em 6 continentes. Mas eu não estou falando de você ainda. Estranho, né? Tá bom, vamos devolver a Terra lá para o lugar dela, porque é 6 continentes.
E aí eu preciso diminuir. Vai chegar num momento que eu não vou enxergar, porque lembra, está lá, dentro da Via Láctea, dentro do cantinho inferior à esquerda. Tá bom, vamos falar só sobre as Américas. Vamos falar só sobre as Américas. Se a gente for olhar as Américas, a gente vai ter América do Norte, Central e Sul. Se eu pensar que são 3 Américas para definir aonde a gente está, ainda é muito grande, eu não vou achar você. Porque só nesse pedacinho de terra aqui, entre as 3 Américas, concentra quase 2 trilhões de pessoas. É muita gente aqui, eu não acho, não tem como achar você, é uma agulha no palheiro. Mas eu ainda posso melhorar. Eu posso pegar as Américas, colocar ela na significância dela, dentro da Terra, dentro do sistema solar, dentro da Via Láctea, lá no cantinho inferior à esquerda, e trabalhar só com o Brasil, né, que a gente ganha mais. Vamos descobrir aqui América do Sul. Na América do Sul, eu estou falando de 12 países. Não, por que eu tenho que aprender tudo isso? Eu quero saber quem sou eu. Eu tô chegando em você não tá percebendo? Calma, eu tô tentando te encontrar no meio de tudo que a gente vai ver hoje. É isso que eu quero que você pense. Exatamente o tamanho que você é. A importância que você tem. Se eu falar só de América do Sul, gente, eu tô falando de 12 países. Tudo bem, o Brasil é o maior deles, né? Tá aqui, gigantão, país quase continental. Mas tem 12 aqui junto com a gente, tá? Não somos só nós na América do Sul, não. E aí, se eu for de novo colocar na insignificância, né, Elisandra? Vamos lá, né? Elisandra, você pode colocar um do lado do outro aqui em cima, Elisandra, para eles poderem lembrar e a gente fazer o caminho da volta. Senão, daqui a pouco, eles vão falar: cadê? Sumiu tudo, não estou vendo nada. Aonde que vai caber as pessoas aqui? Do tamanho da insignificância que a gente está falando? Sei lá, hein? Será que você existe? Quem é você? Quem é você? Como que é a bolacha no pacote? Quem é o biscoito, né? Quem é você? O último biscoito do pacote? Será que é? Será que é? Qual a tua importância, hein? Peraí. Deixa eu achar o Brasil. No Brasil, a gente tem 26 estados. E ainda tem um distrito. É muito interessante porque quando a gente pensa em Brasil, a gente também está falando de um negócio muito grande. Todo mundo aqui é do interior de São Paulo? Não, né? Porque o pessoal da Udemy, cada um é para um canto, né? Quem é de São Paulo que está na Udemy? Põe as mãozinhas aí para mim, o rostinho aí para mim. Quem é fora de São Paulo? Coloca aí para mim. A maioria. A maioria. Tá, na Eduz. Pessoal da Eduz. Quem é de São Paulo? Eu gosto de usar o exemplo de São Paulo, porque São Paulo é o meu negócio, né? Ah, desculpa aí, Elisandro, já tinha melhorado isso, né? Perdão, filho. Corrija eu aí. Vamos pensar o seguinte, ó. Se a gente olha para São Paulo, depois você pega outro melhor, tá, Elisandro? Que isso aqui tá meio xoxo. São Paulo tem 456 municípios. É o estado mais populoso, mais rico, mais produtivo, patatá. São Paulo concentra quase 36% do nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto. O que é isso, né? É todo o capital de entrada e saída de produtos produtivo. São Paulo tem uma cidade chamada Campinas, caso vocês não conheçam, que é o segundo maior polo industrial do mundo. Pois é. São Paulo. Aqui. Meu estado. Mas ele tem tudo isso de município. Quase 500 municípios. Hoje, eu moro em Mojimirim. Antes, morava em Estiva Gerbe. Estiva Gerbe tem 14 mil habitantes, gente.
Quem era eu na Estiva Gerda? Um de 14 mil. Quem sou eu em Mojimirim? Um de 170 mil. Quem é eu em Campinas? Um de quase 2 mil. É muita gente. Quem sou eu em tudo isso? Mas em São Paulo, como eu estou em Mojimirim, eu vou ver se eu consigo achar aqui o de Mojimirim, para vocês conhecerem a minha terra. Opa, e é separado, viu, professora? Mojimirim. Deixa eu colocar mapa antes, não vai me dar o que eu quero. Em Mojimirim, gente, é super interessante. Ah, não vai dar. Não vai mostrar a minha cidade, tá vendo? É tão grande que não dá, não tem no mapa. Vê se você acha aí, Fia, pra gente. Em Mojimirim, tem 157 bairros. Negócio chato, Ana. Já perdeu a graça. Já perdeu a graça, Ana. 157 bairros. Cada bairro tem, em média, de 15 a 45 ruas. Isso é o que o pessoal da geografia fala que é o certo, tá? O pessoal do urbanismo. Eu acho que eles estão meio errados. Tem bairro maior, tem bairro menor, tem bairro, inclusive, muito populoso. Em Campinas, existe um bairro chamado Osiel, que é a maior favela da América Latina. E tem 375 ruas. E só agora está recebendo saneamento básico, esgoto encanado, água encanada. Só agora. Mas é o que eles falam. Cada rua tem de 12 a 50 casas. Cada casa mora, no mínimo, 2 pessoas. Tem casa que mora um? Tá, mas essa é uma exceção da regra. E aí eu cheguei em quem mora nessa casa. E nessa casa quem mora é você. Mas lembra, tudo tá no cantinho inferior à esquerda do universo. É aqui. Então você não pode achar que você é o último biscoito do pacote. Que você é o cara que não pode esperar a fila. Que você é o cara que não pode parar na porta eletrônica. Você não pode sair dando carteirada nos outros e falar: eu sou filho de fulano de tal. Eu sou o doutor XYZ. Você não pode. Mas se você souber quem é você e saber qual é o seu real valor, você vai entender que você faz parte de uma engrenagem. Tudo isso acontece para você existir. Tudo isso está interligado, fazendo parte de quem você é. E por isso eu repito isso a minha vida toda, eu acho que até o meu último dia. Você não nasceu para ser sozinho. Você pode não casar, fica tranquilo, se é isso que vocês desejam, não é esse sozinho que eu estou falando. A gente depende um do outro o tempo todo. Eu, enquanto estou falando com vocês nesse workshop, estou dependendo da Elisandra, que está lá desenhando. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu dependo daqueles que pagaram para que pudesse ouvir a gente aqui hoje, daqueles que estão aqui por convite, daqueles que vieram, depende da associação comercial que tornou público e chamou o pessoal que eles acharam interessante para conhecer o História de Sonhos. Eu dependi de um garoto que entende de tecnologia, coisa que eu não entendo, para acertar e configurar o meu equipamento, que é o Marquinho, que está lá na associação comercial, nem está perto de mim, mas está aqui no meu ouvido, dizendo exatamente se eu preciso clicar em algum botão diferente do que eu não sei. Eu dependi de pessoas que escreveram os livros que eu li para que eu pudesse formatar o jeito que eu dou aula. Alguns já estão bem mortos, por exemplo, Mário Quintana. Amo Mário Quintana. Um dia pronto, me acabo. Seja o que tem que ser. Morrer, que me importa? O diabo mesmo é deixar de viver.
Como é que eu pude viver tantos anos na minha vida sem conhecer esse poema? E foi com 21 anos de idade que eu conheci esse poema e me apaixonei por Mário Quintana. O Mário Quintana teve um azar danado, coitado. Morreu no mesmo dia que o Ayrton Senna. Então todo mundo só lembra do Ayrton Senna e da morte do Ayrton Senna. O Mário Quintana, que é um poeta das coisas simples, talvez o maior que a gente teve nesse planeta aqui no nosso Brasil, inclusive. Quase ninguém sabe. Tem gente que não sabe nem que ele morreu. Mas um dia, pronto. Eu me acabo. Seja o que tem que ser. Morrer, que me importa? O diabo mesmo é deixar de viver. Tem gente que está morto-vivo. Eu tenho a pá de aluno, não importa se é jovem, se é adulto, está morto-vivo. Não sabe o que é da vida, não sabe fazer nada com nada, tem desgosto para tudo, só tem desânimo e desgosto. Você olha para a pessoa, dá até vontade de você chorar. Você olha para ele, o que você quer, meu filho, da vida? Não sei. Poxa, olha o tanto de coisa que acontece só para você existir, cara. Eu tô falando que num universo que demorou 30, porque é 15 bilhões para encolher, 15 bilhões para esticar, 30 bilhões de anos para formar a tal da sua Via Láctea, para formar esse sistema solar que você faz parte, para criar o seu planetinha, para você ser dividido em 6 continentes. Você podia ter escolhido. Dos 6, você podia estar lá no Índico, no Ártico, no Atlântico, mas você escolheu o continente que você está, o americano. Não, Ana, não escolhi, foi meus pais. Porque a gente culpa os outros, né? A gente adora culpar os outros de coisas que a gente fez. Não, filho, você escolheu, você que mora aqui. Ah, é porque eu não tenho condições de ir para outro lugar. Você não cria condições? Não é que você não tem, você não cria condições. Eu acabei de falar para você. Quer ser bom em alguma coisa? Modele alguém, ande com as pessoas boas naquilo que você quer. Ana, eu não posso andar com o melhor físico quântico. O Thiago me disse essa semana teve um pega, eu e meu editor de imagem, chama Thiago Duarte. Quer saber quem é ele? Vai lá pro nosso canal do YouTube. Ana, eu não tenho condição de andar com o melhor físico quântico. Eu peguei e falei, lógico que não. O cara não tá nem perto de você, mas você tem condição de ler o que ele escreve, de traduzir. Ah, não sei inglês. Traduz, o Google traduz, filho. O Google traduz. Na minha época, eu tinha que pegar lá o Michaelis. Detesto o Michaelis, gente. Se tem um dicionário que eu detesto, é o Michaelis. Ele era ruim de enxergar. A letra não era em preto, era em cinza. Quem é mais velho, assim, que nem eu, sabe o que eu tô falando. Vocês não, vocês têm o Google. O cara tá ali para traduzir para você. Não é nem você que tem que traduzir, pô. Você lê, você pode ler o que o cara faz, você pode ver vídeo do que o cara faz. Mas você quer que alguém te dê isso? Se você quer que alguém te dê alguma coisa, esqueça, ninguém dá nada para ninguém. Porque lembra, você faz parte de uma engrenagem. É aqui que você está. Olha o zilhão de coisas que está acontecendo para que você possa existir aí no conforto da sua casa agora. Olha o zilhão de coisas que está acontecendo. A minha pergunta para você é muito clara. Você pode não saber quem você é, mas agora você sabe a zilhão de coisas que está acontecendo para que você exista. O Criador do universo, a força superior, sei lá o nome que você dá, olha o tantão de coisa, cara, que ele criou para que você existisse aí. E você não vai fazer nada para merecer? Olha o tanto de coisa que acontece à sua volta para te manter aí. Pô, Ana, minha vida ainda é assim, é um saco. Tudo bem? E vai continuar um saco. Porque quem muda a sua vida é você. Se você muda,
tudo à sua volta muda. Vou pegar aqui o planeta da Elisandra e vou deixar grande aqui na de baixo para vocês verem. Depois eu devolvo ele aí, Elisandra. Presta bem atenção nisso aqui, ó. Sistema solar. Tudo aqui gira na órbita. O pessoal da geografia gosta desse negócio aqui, porque eles fazem um negócio para as criancinhas pequenininhas, como se fossem uns móveis, e tudo gira de verdade. Eles mostram para as crianças o negócio girando. Pois é. Se um gira errado, se um sai um segundinho, um milímetrozinho, ferra todos os outros. Sabem disso? Se um sai 1 milímetro daqui, da órbita, compromete todos os outros. A minha pergunta para você é, se um mudou, todos mudaram, não é? A mesma coisa acontece com a gente. Se você mudar qualquer coisa, vão perceber. Eu me lembro do susto que eu levei, 2013, da Play. Para mim, da Play aqui, Elisandra, é isso? Ah, ela tá mostrando que se um muda, todo mundo. Eu adoro essa menina, gente. Vou falar para vocês, e quando eu crescer, eu vou ser ela. Olha lá, um muda, todos mudam. Eita, esse povo aqui. Um dia ainda vou ser gente grande, igual meus alunos, sabia? Saber essas coisas que eles sabem. Eu acho isso massa. Deixa eu colocar grandão, já gostei demais disso aqui. Só para vocês poderem entender aqui. Pera lá, Elisandra, que agora dei play em tudo, né? Fiz tudo errado, né? Peraí, deixa eu voltar lá. O que eu tenho que fazer? Fechar esse e dar esse, né? Vamos lá. Ih, filha, não consigo. Vou ter que dar play nesse para poder chegar naquele? Será que é isso? Ah, tá vendo aí, gente? Um muda, todo mundo. Depois que eu cliquei, tudo mudou. Não é bonito o trabalho que ela faz? Cada um tem um talento. Cada um tem um talento. Cada um é especial em alguma coisa. A gente só precisa saber no que nós somos especiais. Diz o povo que eu sou especial para falar e dar aula e brigar com os meus alunos sem eles sentir. Diz o povo que eu bato e eles nem percebem que apanhar. Eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que, na verdade, meu maior talento é tirar o melhor de dentro de você. Enquanto eu não vejo que você está vendo o seu melhor, eu não fico sossegada. Porque eu olho para você e vejo. Eu olho para uma sala de aula e para mim ali tem 50 Einstein, 45 Mozart, 32 Albert Sabin. O problema é que eles não sabem. Então eu tenho que ser a pessoa chata que mostra para eles quem eles são. É por isso que essa aula ela é tão importante, ela virou workshop, ela virou palestra, ela está lá no YouTube e tudo mais. Porque isso que eu estou falando para vocês não é inventar a roda não, viu, gente? Isso aqui que eu estou falando para vocês é pura geografia. Isso que eu estou falando para vocês aqui é dados de estatística, é matemática pura. Eu usei números. Só para mostrar a infinidade de coisas que acontecem para que você exista. Então não dá para você fazer da sua vida algo medíocre, mediano. Pouco. Você tem que fazer da sua vida algo realmente extraordinário. E não é amanhã. É hoje. Não foi ontem. Você já não fez mesmo, então faça agora. Hoje. Amanhã não chega, a gente já viu. Quando amanhã chegar é hoje. Então para de deixar para amanhã. Simples assim. É só hoje. Ontem quem estava na live, não sei se vocês assistem as redes sociais do Instagram, do História de Sonhos ou do Instituto. Ontem a nossa live foi com o pessoal do NA, né? Narcóticos Anônimos. E muito interessante porque eles têm uma frase que eu gosto muito, que é a mesma frase do AA, Alcoólatras Anônimos, ou do pessoal do tabagismo. Só por hoje. Só por hoje eles estão brigando. Eles estão brigando para ficar limpos, vícios, só por hoje. Amanhã não interessa, amanhã nem chegou ainda.
E ontem eles já sabem o sofrimento que foi de ser um dependente químico. Então é só o hoje. É só o hoje. É interessante a gente falar tudo isso porque as pessoas têm medo. E o medo, bom, lá vamos nós, né? Abrir mais uma página aqui. O medo é a tal da distância daquilo que a gente nasceu para fazer. A gente só pode sentir medo daquilo que a gente tem um dom nato para fazer. E aí eu vou me lembrar do meu primeiro aluno, o Marcos. O Marcos era um garoto que ele me ensinou a ser professora. Eu sou professora por conta dele. Ele começou a me formar. Não foi à universidade, nunca fui à universidade. Isso daí é fato. E o Marcos é o cara que eu errei tudo que eu não devia errar. Que eu, professora formada, errei com aquele aluno tudo que um professor não deve cometer de erro. Mas não foram falhas, foram erros. Cada hora eu cometi um erro diferente com ele. E hoje eu tô rindo, mas eu já chorei muito. E eu quis desistir da profissão, eu quis desistir do meu estágio, eu quis. Mas o Marcos tinha valores. Ele não era título. O título que a escola dava para ele era tipo assim: garoto problema, o xarope da turma, o rebelde sem causa, líder negativo. Já achei que ia falar que ele era um líder negativo. E eu já cheguei sabendo que esse garoto era assim, então estigmatizei ele, né? Eu não quis conhecer. Ele era o que todo mundo falava que ele era. Eu rotulei ele pelos olhos dos outros, eu não me permiti olhar para ele. Então, no meu primeiro dia, já tive um embate com ele, eu dentro da minha arrogância, dentro da minha prepotência, falei, o que eu tô fazendo aqui? Tô ganhando nada para aguentar um moleque que nem esse, eu não sou babá, não sou pai, não sou mãe. Que vá as fábulas desse moleque, essa escola. Cometi com ele todos os erros. Porque eu fui arrogante, prepotente, eu não quis conhecê-lo, eu não quis entendê-lo, eu, de verdade, apoiei o estigma que ele tinha e ainda fiz pior, fui preconceituosa. Porque o que é o preconceito, né? É quando você estabelece o que o mundo está te falando ali e você não cria um conceito seu. Você vai do pré-conceito de algo, de alguém, da sociedade. Ele era o capeta e era assim que eu também estava vendo. E, na verdade, o Marcos ele me lembrou dos meus próprios princípios, dos meus próprios valores. Lembra? A gente começou essa conversa hoje falando sobre isso. Que os princípios e os valores, eles são exatamente... filha, tirei do... Nossa, tá. Aqui foi sem querer. Os princípios e os valores, eles são exatamente coisas que a gente vem desde a infância acumulando. E vem carregando, e vem juntando. Né? E a gente pode melhorá-los. No meu caso, eu tinha esquecido alguns. Eu tinha deixado de praticar alguns. E o Marcos, ele me lembrou como era ser gente. E se hoje eu sou gente melhor, tudo começou naquele dia que eu conheci esse garoto que com 16 anos me engoliu. Ele me engoliu, ele me ensinou em 3 anos de convivência a ter poder de liderança, usar a liderança para o bem. Mas quando? Quando que isso aconteceu? O tempo todo. Porque ele multiplicava o tempo todo. O que ele sabia, ele ensinava. Eu, na minha prepotência, não queria aprender. Quando eu me predispus a aprender, eu me tornei gente. Gente melhor, gente interessante, gente que meu aluno ouvia, líder da minha sala, respeitada pelos meus alunos. E aí eu entendi que todos nós, inclusive eu, tem uma história. Essa história é o nosso pano de fundo. Ninguém é o que é porque quer.
Nós estamos, em alguns casos, de alguma forma, por alguma coisa que aconteceu. Foi por isso que eu fui buscar entender como era trabalhar com os alunos depressivos. A maioria dos professores acham que eles são frescos e mentirosos e sem vergonhas e vagabundos. É por isso que eu fui entender como era trabalhar com o aluno ansioso. A maioria dos professores acham que eles são o princípio da loucura. Dentro da classificação dos alunos ansiosos, eu ainda descobri um tipo de aluno que tem um QI elevadíssimo e ele não sabe que ele tem um QI elevadíssimo e ele acha, inclusive, que ele é incompetente porque ele sofre de síndrome do pensamento acelerado. Como ele pensa muito mais rápido do que consegue verbalizar ou escrever, tem gente que acha que ele é pancada da cabeça. E isso fez de mim gente melhor. Eu descobri que o meu aluno, seja de sala, agora os adultos, eles têm uma história que, primeiro de tudo, eu preciso respeitar. Essa história que eu respeito deles me mostra, de fato, quem eles são. E se ele quer ser o engenheiro nesse momento não consegue, não é porque faltou para ele o financeiro, o intelecto, o cognitivo. Conhece a história dele primeiro. Conhece os medos que foram implantados dentro dele, as crenças limitantes que foram instaladas. Conheça o meio que ele estava inserido, as possibilidades que ele não enxergou, o que não foi mostrado para ele. Respeita quem ele é. E a partir daí, construa com ele um plano de ação. Mostre para ele alguns caminhos e caminhe com ele por uma parte desses caminhos, até que ele se sinta tranquilo e seguro para caminhar sozinho. A nossa mentoria é muito isso. Eu tenho uns meninos que eu sou apaixonada por eles, né? Essa semana eu não vi, semana passada, eu não vi ele, mas hoje eu dou aula para a mãe dele, que é o Max. A semana passada ele estava numa live que eu não fiz, que foi a live que as meninas fizeram, e ele falando que quando ele me conheceu, ele não sabia sonhar. Hoje ele sonha muito, mas ele não sonha sozinho, ele já está realizando. Porque o sonho, ele é só uma mola propulsora. Quando você atinge um sonho, você tem que ter outro. Você precisa ter outro. Senão fica sem graça. Totalmente sem graça. Uma coisa interessante que eu quero que vocês entendam é que o medo, ele vai distanciar você daquilo que você sabe fazer melhor. Quando você tiver medo de alguma coisa, acredite. Aquilo você sabe fazer muito bem. O cérebro, agora vem a parte que eu mais gosto, e para fechar a nossa conversa e abrir para as perguntas, porque eu sei que deve ter, impossível, não vou ficar falando 2 horas, não tem pergunta aqui, né? Porque o chat tá devagar, viu? O pessoal da Udemy que é sempre curioso, não vi nada escrito aí, não. O medo, ele acontece dentro do nosso cérebro, mas ele tem duas âncoras principais. Primeiro, ela é física. Então, se é física, a gente não controla. O medo físico, a gente não controla. Vou atravessar a rua, vem vindo um carro. Dá até um friozinho na barriga. Viu o menino que eu sou apaixonada. Eita, dá até um gelo, as borboletas, né? A menina bonita. Né? Vou prestar uma prova, sudorese na mão. Esse medo você não controla, ele é físico. E ele é bom. Ele é bom. Ele não tem nada de ruim. Sentir medo não é tão ruim assim, não. Te dá alerta. Coloca o seu cérebro para funcionar na velocidade 100. Vamos pensar que o cérebro é um carro? Vamos imaginar que a velocidade certa é o 100. O medo faz isso. Se você tá lá no 90, ele fala, vai lá pro 100, rapaz. Ele te acelera. Mas ele também é emocional. E quando ele é emocional,
ele acaba sendo metafísico, ele está dentro da sua alma, ele está internalizado. E pode ter sido por uma coisa que você passou e não curou naquele momento que você passou e vai carregar isso para o resto da vida. E em algum momento ela vai te prejudicar. Então, eu fiquei pensando de como ensinar isso para os meus alunos, para que eles pudessem, quando sentir medo, tentar identificar se era um medo bom, aquele que vai jogar você para a velocidade correta, ou se era um medo ruim, aquele que vai atrapalhar você. E eu fiquei pensando como que eu ia ensinar isso. Então eu resolvi fazer um experimento numa sala uma vez. Eu nunca vou esquecer isso. Eu dei aula numa escola rural. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Gente, não tinha nada melhor do que dar aula naquela escola. Eu ganhava milho, eu ganhava tomate, eu ganhava laranja, eu ganhei até a minha cachorra Morgana, que vocês devem conhecer, quem assiste o podcast sabe. Ganhei nessa escola rural. Beijo, Jairo, onde você estiver, viu? Jairo pai, Jairo filho, eu não quero nem conversa. Pai do meu aluno que me deu essa cachorra, mas ele já é falecido. Perdemos ele. Grande amigo foi. E eu ganhei uma laranja. Já o menino, inclusive, falou, vou descascar. Quer a tampa, professora? Eu falei, não, quero a laranja inteira. Não, professora, só a tampa, tá muito docinha, isso aqui é da casa de fulano. Eu falei, não, você me dá ela inteira, você não assanha, não. E aí ele me deu, eu peguei e falei, a tampa é sua agora. Ele falou, o que é isso, professora? Eu falei, vou dividir com você. Fica com a tampa, que é a menor. Conforme eu fui chupando a laranja, eu achei a semente. E eu fiquei pensando, uma semente sozinha, se eu plantar, você acredita que nasce um pé de laranja? Uma semente sozinha, se você plantar, nasce o pé de laranja. Só que você tem que entender que essa semente, ela precisa de uma terra boa. Então você tem que preparar a terra. Você tem que arar a terra, adubar a terra, regar a terra, para que essa semente possa germinar. Para germinar, ela morre. A semente morre para germinar. Se você não sabe, vai aprender ciências. Não sou eu que vou te ensinar. Mas olha que interessante. Uma laranja tem muitas sementes, no mínimo uns 10. Mas uma semente, se você plantar, nasce um pé de laranja. Um pé de laranja, você não consegue medir a quantidade de laranja que ele pode oferecer. Porque ele dá uma, duas, três, várias vezes. Um pé de laranja dá muitas laranjas. E muitas laranjas vão ser produzidas naquele pé. E cada uma laranja tem muitas sementes. O que eu entendi com aquela laranja tão docinha daquele dia? Que eu devia produzir as minhas sementes. Eu devia plantar nos meus alunos e fazer deles terra fértil. Que eu devia adubar, regar, que eu devia prepará-los para que eles pudessem produzir. Mas o medo é exatamente isso. O medo é exatamente isso. Se você também arar, adubar, regar, ele aumenta. Então o medo é a terra. Você tem que saber como você vai trabalhar, como que você vai alimentar. Você precisa saber a dose que você vai usar. Não dá para controlar. Dá sim. Dá sim. Você tem que aprender a alimentar com coisas boas. E para isso é muito simples. De novo,
modele pessoas. Ande com pessoas que façam melhor do que você. Não se coloque em patamar de que você é o maior. Não precisa. Não precisa. Não se julgue superior, porque não há nada que você não possa aprender ou nada que você não possa ensinar. Todo mundo tem as duas coisas. Eu, professora formada, na verdade, fui formada por um aluno. Não foi a universidade que me ensinou. E até hoje não é. Até hoje não é. Para concluir, depois que eu passo uma vida toda me perguntando quem sou eu fico olhando lá, vou voltar lá em cima, tá, Elisandra? Eu fico olhando lá para tudo que a gente conversou. E eu penso que nunca eu tô aqui falando sobre você. Eu tô querendo saber quem você é. Para concluir, você não pode ser, ou melhor, você não pode ter, você tem que ser. E ser o quê? Aquilo que você sabe fazer de melhor. Para você criar impacto na vida de alguém, você precisa ser. Ser melhor filho, ser melhor amigo, ser melhor. Vai ter que tirar o play aí, Elisandra. Como é que eu faço para tirar o play? Volta, para, fica quieto. Não é para andar. Você vai ter que ser melhor filho, ser melhor amigo, ser melhor namorado, melhor marido, melhor professora. Você tem que querer ser melhor todos os dias. É só o que você precisa. Acordar de manhã e fazer o seu melhor. Acorda disposto a viver o melhor dia da sua vida. Mas você também tem que entender que nesse processo você vai errar. E errar faz parte. E tá tudo certo. O que você não pode é cometer o mesmo erro. Porque daí eles são falhas. E falhas não te levam para o processo, para o próximo nível. Você não anda. Eu tenho que confiar mais em você, porque se eu confio e nem te conheço, imagina a hora que eu conhecer, então. Imagina a hora que eu olhar nos seus olhos, porque eu consigo ver tudo aquilo que você não vê. Não é porque eu sou vidente, não. É porque eu sei que você é filho do Criador do mundo, nasceu para ter o melhor, para fazer o desfrute. Eu sei tudo isso. Eu sei que se você não for Einstein, fica tranquilo. Você sabe fazer algo melhor do que todo mundo. Tem algo especial que só você sabe fazer. É que você também não sabe. Então a gente vai ter que fazer muitas coisas até que você faça algo que realmente é especial. E tá tudo bem, porque você não tá sozinho, você tem a gente. E a gente vai fazer essas coisas junto. Você veio para vencer. Não é que o mundo te colocou vítima. É que você está usando o vitimismo. Ah, vida, ó céus, é o hard. É o hard. Se a gente mudar esse disco, tudo muda. Vocês viram lá? Um segundinho, 1 milímetro, uma vírgula, muda tudo. Completamente. Você pode imaginar, você pode tocar. Se você imaginar, você pode tocar. Acredite, é seu. Agora tem uma coisa interessante no meio de tudo isso. Se você guardar tudo que você aprende para você, acredite, não vai ter fundamento nenhum. O essencial é que quando você aprenda, você multiplique. Ninguém vai roubar o que é seu. Esses dias alguém falou assim para mim assim, Ana, você não tem medo que alguém copie o método PHS, não sei o quê, não sei o quê? Eu falei, gente, eu quero mais que o povo copia mesmo. Como assim? Eu peguei e falei, funciona, é um negócio bom. Eu demorei para criar, quando eu criei, funcionou. Eu quero mais que o povo copie. Mas que você é louca, Ana? Não, não sou. Sabe por quê? Igual eu sei que não fazem. Mas uma cópia boa, puxa, eu até ensino. Tanto que as aulas do PHS, elas são
abertas, né? Não sei se vocês conhecem, todas as aulas estão no YouTube. Uma vez por mês a gente se encontra para ter uma aula de revisão com tudo. Faço ela toda de novo para quem quiser, aluno, ex-aluno, é aberta. Vira uma farofa isso aqui, quando menos tem 60 pessoas. Queria muito achar aí pelo menos uns dois corajosos para copiar e mandar isso para o mundo. Na verdade, já está. É que hoje sou eu e mais 13 pessoas para dar conta de tudo isso. Vocês são bastante. E eles andam, o que eu fiz? Deu algo errado. Vou recarregar a página, ver se salva aí. Quer ver que eu perdi tudo? Eu sou rainha de perder. E aí é o seguinte, você fez merda lá no seu passado? Problema seu, tá? Na verdade, a merda pode ser usada como esterco, lembra disso? A gente tá falando aqui de adubar a terra, né? Então, vamos pegar as burradas que você fez, olhar para elas e falar: putz, isso eu não devo fazer mais. Não era assim que era para fazer. Putz, se eu mudar só um tiquinho, tudo muda. Por que, que eu não pensei isso antes? Eureka! Lá na frente, você não sabe como é. Você pode planejar, tem que projetar. Mas não pode sofrer, não pode fazer disso uma. Sabe? Não é para isso. Aonde que você vive? No agora, porque o agora é o seu presente. Simples assim. Tem nada de errado nisso. Olha a infinidade de coisas que acontece para que você possa existir. Porque você é importante, mais do que você imagina. Afinal de contas, se você quiser voltar, eu te conto depois, se você não existisse, que falta você faria. Porque hoje eu estou mostrando para você quem é você nessa engrenagem. E você é importante, porque como uma engrenagem, se ela falta um dente, ela não funciona. Você é importante. E o que você sabe fazer é tão importante, tão especial, que faz diferença no mundo. Ah, não faz, Ana. Na minha casa ninguém nem sabe que eu existo. Oxe. Um dia eu falei para Juliana, que é uma professora aqui do História de Sonhos, que me ajuda bastante. Eu falei para ela assim: o que o Vitor, seu filho, faz que te irrita profundamente? Ela, pô, o Vitor chega, tira o boné e põe em cima da mesa. Tanto lugar na casa para pôr o boné, ele põe em cima da mesa da cozinha. Eu peguei e falei: isso te irrita? Ela, demais. Eu peguei e falei: fica tranquilo. Um dia o Victor vai morrer. E quando ele morrer, nunca mais ele põe o boné em cima da mesa. Ela falou: o que você está me dizendo? Você é louca? Meu filho vai morrer, tá capaz de eu morrer primeiro que ele. Não ele morrer primeiro que eu. Eu peguei e falei: então, se ele não mais existir, a falta que ele vai te fazer é um boné em cima da mesa. Você não vai ter com quem brigar, com quem implicar. Ela, não, mas ele me faz falta nisso, me faz falta naquilo, naquilo outro, naquilo outro, naquilo outro. Pronto, traumatizei a Juliana para sempre. Sabe por quê? Ela diz que quando ele chega, ele põe o boné lá em cima da mesa, ainda vem a fúria dentro dela, né? Moleque, tira esse boné daí, põe lá no lugar. Mas logo ela lembra que vai que ele não existe. Deixa o boné ali, sinal de que ele tá ali, que ele faz parte. Tá vendo a sua importância? A sua importância é isso. É tudo isso acontecendo para que você possa existir. Mas, se você mudar um tiquinho para melhor, 1%, como diz os meus amigos aí, 1%, tudo muda. Para encerrar, e agora de verdade, tem uma mãe que quis me conhecer. E ela quis me conhecer porque o filho dela contou a história da laranja para ela. E ela falou: professora, por que você não é professora de história ou de agricultura?
Eu falei para ela, de verdade, eu não sei mais se eu sou professora de história. Mas uma coisa eu te falo, eu quero que eles vençam. Porque se cada um desses meninos plantasse a sua semente, você já imaginou quantas laranjas a gente teria por aí? Lógico que teve um engraçadinho da minha sala que falou, tem um monte de laranja mesmo, dona. E começou a me dar uns exemplos escabrosos, né? Mas quando eu falo a mesma história com os adultos, parece que os adultos nunca pensaram que uma semente nasce o pé de laranja e um pé de laranja tem tantas laranjas assim. E me irrita saber que você cresceu, se tornou homem, se tornou mulher, pai de família, chefe de casa. Me irrita. Porque você cresceu e deixou de sonhar. Esqueceu os seus sonhos. E aí a tua vida virou um saco, um porre. Você acorda de manhã e nem sabe o porquê. E aí precisou ficar aqui 1h30 ouvindo eu falar para se lembrar que quando era criança, tudo isso já era sabido. A criança, dentro da sua inocência, não tem medo de nada. Não está presa no passado, não está presa no futuro. A criança é tão especial que ela pode ser o que ela quiser. Mas você cresceu. E nesse processo de crescer, você esqueceu que você pode ser tudo aquilo que você quiser. A gente vai para casa com essa. Quem é você? Qual o seu real valor? O que você de fato queria ter feito e não fez? Por que você não criou aquela invenção que ninguém sabe? Por que você não desenvolveu a vacina que ninguém fez ainda? Por que você não escreveu o livro com a melhor história que eu iria ler? Por que você não se tornou o melhor advogado para defender a causa dos justos e dos inocentes? Por que você não se tornou o melhor coletor de lixo? Porque você se contentou em ser medíocre. É um convite. Eu até 28 anos era medíocre. Eu precisei encontrar um garoto de 16 anos para errar com ele tudo que eu não deveria errar, para aprender que eu deveria voltar a sonhar. E que ao realizar o meu sonho, eu estava impulsionando o sonho de tantos outros. É esse o convite que eu tenho para fazer para vocês. Aberto para as perguntas, dúvidas, xarope, ficou bom, gostaram? Deixa eu ver o que o povo está falando aqui. E esse último slide eu gostei muito, que a Elisandra colocou aqui o garoto super-herói, né? E esse garoto super-herói, ele me traz uma memória muito boa. Ele me traz uma memória muito boa, porque a criança realmente tem esse poder de ser tudo o que ela quer. E você cresce e esquece. Eu vivi 28 anos esquecendo. Quem aqui esqueceu o que quer ser, hein? Alguém disposto a falar? Vamos lá, estou por aqui. Pode escrever no chat, o pessoal da plataforma. Pessoal do Meet, se quiser abrir, pode abrir o microfone. Eu estou vendo a Morgana aqui em cima. O que ela está fazendo aqui, Elisandra? Você colocou ela aí porque o Marcos me deu ela de presente, é? Essa é a Morgana, viu, gente, que atrapalha o podcast. Aqui as perguntas, ó. Gabriel tá me dizendo, tem uma mãozinha aí. Aguenta aí, deixa eu só ler essa do Gabriel aqui. Ana, terceira vez que eu ouço esse workshop. Nunca é igual. Por quê? Porque é inspiração. Ele tem sim um ritmo que eu preciso seguir e coisas que eu quero que vocês saibam. Mas ele na aula, em formato aula, é diferente. Você pode ir lá no YouTube que você vai ver. No formato de palestra, ele é mais diferente ainda, porque ali tem aqueles palavrões que eu não consigo, né? Não consigo não falar, sei lá que diabo que é isso, que é mais forte do que eu. E no workshop eu preciso mostrar mesmo, exemplificar para vocês com os desenhos. E hoje eu tive aí a felicidade da Elisandra fazer o mapa mental em tempo real
porque eu quero provar para vocês que uma aula precisa de um mapa mental, e é vocês que têm que fazer. Não importa se é aula, se é palestra, onde você for, você vai, sei lá, você vai ouvir um vídeo no YouTube, escreva enquanto fala, enquanto está ouvindo, porque isso vai forçar o seu cérebro a criar uma sinapse diferente. Acredite você ou não, quando você escreve o que você está querendo aprender, você está registrando no seu biógrafo. O cérebro tem a obrigação de colocar aquela informação de um modo mais fácil. É como se a gente fosse dando, tipo, bônus para o cérebro. Então, ela vai fixar mais rápido e ela vai para a caixinha menor. Lembra lá na aula de memorizações passadas? Se não sabe, no YouTube tem. Você tem caixinha menor e caixinha maior. A menor é que você acessa com frequência. A maior guarda tudo que você absorve no dia, mas que você não acessa com frequência. Por exemplo, estou olhando para esse slide da Elisandra aqui agora, né? Estou vendo que ele é verde, o carro é cor de laranja, a cortina vermelha, alguma coisa, muitas informações aqui. Vai ter coisas que eu vou registrar na caixinha menor, vai ter coisas que eu vou registrar na caixinha maior, então eu não vou ter dificuldade de lembrar. Não é que eu não aprendi, eu aprendi. A minha memória para a caixa maior, o acesso é mais lento. Então, escrever, registrar, fazer o seu que a gente chama de journaling, né, ou diário de bordo, brasileirano, portuguesano, é exatamente forçar o cérebro a lembrar aquilo que é mais importante. Aqui no Meet, tem 3 mãozinhas? É isso? Felipe? Tem mãozinha aí, Felipe, quer falar? Pode abrir o microfone e escrever no chat. Todo mundo me ouvindo? Opa, eu gosto quando alguém fala, porque daí eu consigo ouvir, não me sinto sozinha. Esse povo que escreve é uma chatice. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Você é meu aluno da onde, Felipe? Não sou seu aluno, não. Eu conheço uma aluna sua, Elisandra. Estou aqui pelo convite dela. Ô, menino, belezinha. Tudo bem, Felipe? Gostou? Gostei muito. Ficou perdido? Ficou confuso? Várias ideias na mente, né? Vários momentos reflexivos. Opa, que bom. Ela fala muito bem de você. Ela fala? Fala. Ela está comigo há 5 anos, Felipe. Uhum. 5 anos é bastante tempo, né? Não sei, eu quero que ela vá embora, mas não vai, sabe? Ela quer ficar, né? Mas você pode perceber, quero muito bem essa garota, você pode perceber a relação de dependência, né? A gente depende de talentos o tempo todo. E Elisandra é uma menina que colabora muito dentro do projeto Tradições e eu tenho gratidão pelo trabalho que ela faz aqui. Horas voluntárias, horas excessivas, fazendo bem sem olhar a quem. Hoje ela multiplica aquilo que ela aprendeu, isso me deixa cheia de orgulho dessa menina. Eu tenho uma pergunta. Sobre o tema dessa palestra, desse workshop, você tem alguma definição sua própria sobre o que é você, Sim. sem ser o seu nome ou a sua profissão? Tenho sim. Eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas. E me descobri mais apaixonada depois que meu primeiro filho nasceu. Porque daí eu encontrei a pessoa que eu mais sou apaixonada. E de repente, 23 anos depois, eu tenho um filho de novo, na verdade uma filha. E vejo que dá para se apaixonar por 2 pessoas diferentes, em tempos diferentes, na mesma intensidade. E no meio de um e de outro, eu descobri mais de 30 mil alunos, que são as outras pessoas que eu me apaixonei. Então, eu me defino como uma pessoa apaixonada por gente. É assim que eu me defino. Não há nada do que eu estude, do que eu pense, do que eu fale, do que eu vou buscar de conhecimento que não seja motivado para que eu possa dar o melhor para essas pessoas todas que estão à minha volta. Muito obrigado. Obrigada a você por estar aqui. Volte sempre. Mais dúvidas? Por enquanto é só mesmo. Muito obrigado, viu? Foi um prazer. Prazer foi meu. Volte sempre que quiser. Tem as aulas abertas. Vem para as aulas abertas, você vai gostar bastante. Eu vou ele, acompanhar agora. Vou ficar muito feliz de te ver por aí. Felipe e Yuri, não esqueço mais, tá? Não esqueço mais.
A Marília aqui, ó, chamou você de gatinha. Marília paquera todos os alunos. Marília, você cuida da tua vida, ele cuida da vida dele. Que coisa. Do cérebro, explico. A Maria está perguntando como é que a gente faz, por que o cérebro tem circuitos e por que é importante a gente moldar os circuitos. Vamos pensar o seguinte, gente, ó. Eu tô acostumada a ir na casa da Elisandra e eu sempre vou pelo mesmo caminho. Tá. Qual o desafio que eu tô pondo pro meu cérebro? Nenhum. Depois que eu for a segunda vez, ele já sabe até exatamente as árvores que estão no meio do caminho. As pedras, as lombadas, as direitas e esquerdas que eu vou virar, as placas de trânsito, a casa que vem antes da casa dela, e na verdade já consigo associar até o vizinho dela nesse caminho. Então, eu não estou criando para o cérebro nenhum desafio novo. Marília, se você não assistiu, vai assistir David Goggins. A gente tem 2 vídeos lá no YouTube que eu conto a história dele. E eu adoro a história do David, porque assim, ele é um cara, na verdade ele é um super-humano, né? Ele se desafia todo dia a fazer coisas diferentes. Eu tenho tentado fazer isso comigo também. A me desafiar, não todo dia, mas durante um tempo, a fazer coisas diferentes. Eu sempre estou colocando na minha rotina uma coisa diferente, para que eu possa colocar o meu cérebro sempre à prova. O cérebro, ele gosta do que é mais confortável. Então, vou voltar lá na casa da Elisandra. Se eu já aprendi o caminho, eu posso ir com os olhos fechados. Eu chego lá do mesmo jeito. Agora, se eu começar a fazer um caminho alternativo para chegar lá, eu vou criando sinapses diferentes. É exatamente assim com o nosso cérebro. Se você tem, por exemplo, um medo, eu tenho medo de barata. Tá bom. Comece a assistir filmes de barata, comece a ver vídeo de barata, comece a forçar o cérebro a enxergar aquele elemento que você tem medo. É automático, depois da 10ª vez, e aí os ciclos são 10 mesmo, tá? Para criar uma sinapse, você precisa repetir por 10 vezes. Então, é automático, depois que você criar esse círculo de 10 vezes, você neutralizar esse medo. Eu tinha uma amiga que tinha medo de comprar. Tudo para ela, nossa, é caro, não sei o que, não sei o que. E aí eu ensinei para ela isso. Ela falou para mim assim, jamais que eu vou comprar 10 coisas inúteis, nunca que eu vou fazer isso. Eu peguei e falei, então, não tem cura. E ela começou. Ela fez uma sequência de 6 coisas inúteis que ela comprou, porque ela tinha medo de comprar, gastar, ficar devendo, esse tipo de coisa. Escassez. E chegou no 6, ela bloqueou. Curou? Não, não cura. Você precisa ter, o cérebro precisa de uma repetição de 10. São ciclos. Uma outra coisa, quando você vai instalar um hábito novo. Quando você vai, o Maxwell perguntou do hábito novo, então já vou emendar, Maxwell, tua resposta na dela. Hábito novo, você precisa de 21 dias, 3 ciclos. 21 dias fazendo a mesma coisa, pausa, mais 21 dias, pausa, mais 21 dias. São 3 ciclos de 21 dias. Isso eu explico na aula de memorização espaçada. Isso você usa, por exemplo, para que serve a memorização espaçada? Eu vou prestar uma prova de Enem, eu vou prestar um vestibular, eu vou prestar um concurso, eu vou prestar uma prova de mérito, né? Estou tanto tempo na empresa, eu quero prestar uma prova de mérito. Faça o estudo, o plano de estudo com memorização espaçada. Você não esquece mais. Por quê? Porque você vai arquivar na caixinha menor. Você vai criar uma sinapse de fácil acesso, tá? É forçar o cérebro para isso. E aí, lógico, né? Tudo que você escreve à mão, batata. Escreveu à mão nesse processo, melhora muito. Mas... Tá. Vamos lá. A Sandra, aqui do curso Quem é Você, da plataforma da Udemy, ela está dizendo o seguinte. Ana, o curso me proporcionou uma auto... Tá. O curso... eu li errado, desculpa, Sandra. O curso me proporcionou um autoconhecimento muito grande sobre o que eu não queria, mas até o presente momento ainda não sei o que eu quero. Olha que progresso, Sandra. Já imaginou se nem o que você não queria você não tivesse descoberto? Isso é fantástico. Saber o que a gente não quer é uma das melhores coisas que a gente pode ter na vida. Porque, perceba, já elimina pelo menos 50% de coisas que você não quer.
tira da sua cabeça. Agora a gente vai trabalhar com as coisas que você quer. Lembre-se, se você estiver na aula 6 em diante, não sei em que aula que você está do curso, ele tem 45 aulas, né? Ele é, inclusive, gratuito, tá? Quem não conhece o curso Quem é Você, descubra seu real valor lá na plataforma da Udemy, vai para lá. E não vale reclamar da música do Mundo Bita, porque só vou trocar de janeiro para frente, hein? Só vou trocar de janeiro para frente, que a gente vai regravar, eu com o Thiago, a gente vai regravar aí. O curso está com 3 anos, né, gente? Esse curso está com 3 anos lá já, precisa de atualização e a gente vai regravar. Inclusive, a nossa conversa de hoje faz parte do material extra do curso, tá? A gente vai colocar lá disponível. Quem for para o curso vai ter esse repeteco dessa aula. Preste bem atenção. Quando você já elimina o que você não gosta, tranquilo, não tenha pressa para descobrir o que você gosta. Ó, perceba, eu me formei com 18 para 19. Foi quando eu entrei na universidade e comecei a trabalhar na profissão de arquitetura. Aí eu fui até 28 anos, né? Eu cheguei a terceiro arquiteto da empresa que eu trabalhava. Você tem ideia do que é ser terceiro arquiteto do Deschini? É o auge, né? É o máximo. Tudo bem que eu concordo com o Pablo Marçal, o terceiro não é o primeiro lugar. Eu concordo com ele. Mas é uma baita de uma sensação para uma garota de 28 anos, entendeu? Que tinha lá grana no bolso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nome, umas coisas que até hoje me rende alguma coisa. Tá, beleza. Não era feliz. Eu precisei, né, a história do Marcos, eu precisei ir lá fazer tal, buscar minha promoção, encontrar esse menino, mudar minha vida. Para quê? Para encontrar o que eu gostava de fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer. Um dia eu ainda vou ter uma escola toda sonhadora, física, porque virtual ela já existe. Eu sonhei com ela 10 anos atrás. Né? E mal sabia eu que ela iria existir. Eu queria ter 300 alunos, hoje são, né, essa infinidade, 23 mil, lá vai pedra. Então, preste bem atenção. Não tenha pressa de descobrir o que você gosta, o que você quer. Mas tenha felicidade e acerto em dizer, isso não, isso eu não quero, isso eu não faço mais. Porque quando você vai colocando limite, você vai chegando mais próximo, tá? Mais próximo da tua realidade, do que você veio para fazer. Não vai deixar o medo te impedir, viu? Né? O medo não pode te impedir nem te paralisar. Então, Fabi, a Fabi tá falando assim, ó, aqui da Eduz, né? Ana, na mentoria você comentou 3 vezes já sobre o medo. Todas as vezes que você fala sobre o medo, me dá mais medo ainda. Ô, Fabi, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um no zóio? Eu e você? Pode, você tem 6, tem jeito a 6. Você só usou um até agora, né? Pode programar lá para a gente fazer. Porque assim, gente, o medo, ele pode te impedir. O medo, ele pode te paralisar. Mas é a terra que você adubou. Você tem que saber o que você está adubando. Entendeu? É o que você está colocando na mente. O medo, presta bem atenção, ele não pode te, ele só vai te impedir quando você deixa. Sabe aquela história que a avó fala assim, ó, você não é todo mundo. Lembra lá que a gente fala, todo mundo vai na festa, eu quero também, não sei o quê. Você não é todo mundo. Pois é, entendeu? O medo é bem isso. Você não é todo mundo. Não é o que aconteceu com fulano, cicrano, beltrano, que vai acontecer com você. Eu, de verdade, sabe o que eu tenho medo? Eu tenho medo de ter 2 helicópteros, tenho medo de ter, sei lá, de ter uma fazenda, entendeu? Esse tipo de medo que eu quero ter. Porque o medo, ele é um imã. Se você alimenta essa terra com porcaria, vai crescer, vai germinar. E vai germinar o quê? O que você plantou é o que você colhe. Né? Vamos prosear no individual. Pode marcar lá que a gente... Não, dá para ser esse ano ainda. Não sei o que a Vera está fazendo com a minha agenda lá, mas dá para ser esse ano. Tá? Mais dúvidas, perguntas? Quem mais? Tem mais mãozinha? Eu nunca sei se tem mais mãozinha, se não tem mais mãozinha. Volta. Não? Deixa eu ver aqui. Peraí, Elisandra, que eu vou sair da sua tela. Não sei onde que eu tô aqui agora. Deixa eu ver se tem mais aqui no Meet. Tem 2 na fila com a mão levantada aqui, pera lá.
Severino, quer abrir o microfone, Severino? Estou vendo que você está com a mãozinha levantada aqui pelo Meet. Ou prefere escrever no chat? Aí eu tenho aqui também a Silvana. Se quiser abrir o microfone ou escrever no chat, pode, estão com a mãozinha levantada, fazer as perguntas. Tá, aqui no Eduso, o Gabriel está falando para mim assim, Ana, eu sou seu aluno dos 7 ferramentas. Não, a mentoria agora é só para o ano que vem. Na verdade, você faz a inscrição o ano todo, né? Porque ela é contínua, você começa ela em qualquer tempo do ano. Mas preste bem atenção, as aulas ao vivo da mentoria só a partir de janeiro. As de dezembro agora é só para quem já estava, tá? O que a gente está falando agora é um assunto que quem começar agora a mentoria não tem como acompanhar ainda. Ela tem 13 módulos, né? A mentoria é muito complexa, são 13 módulos, você fica com a gente 12 meses. 9 meses aprendendo, 3 meses executando o seu plano de ação. Ou você realiza seu sonho, ou você realiza, não tem conversa. Se fizer corpo mole com nós, não tem problema. Ah, lógico, né? Oh, esse molecada também é terrível, né? Eu, inclusive, vou falar isso para a sua mãe, tá, garoto? Porque agora ela é minha aluna, tem esse privilégio, né? Eu tenho esse privilégio de ter a Marceli lá. Você sonha, tudo o que você pode sonhar, você pode tocar. Você pode pegar, tem que tomar posse. Como que é isso? Né? Como que funciona isso? Tudo que você vê, consegue visualizar, acredite, já existe no campo de energia para que você possa tomar posse. O problema é você não acredita que é merecedor daquilo. E aí o negócio está chegando. Ah, nós está falando como se fosse o livro do segredo. Não, gente, isso é uma realidade real. Isso é real. Tudo. Você acha o quê? Vamos pegar o próprio Thomas Edison, que eu amo tanto ele, né? Vou pegar lá. Por exemplo, tudo bem que por trás de muitas coisas do Thomas Edison, a gente vai ter lá o Tesla, que criava, né? O Tesla era o braço direito do Thomas Edison. Depois ele foi para tocar a vida dele lá e o Thomas Edison deu umas emburcadas nele, como é no mundo corporativo. O maior sempre pega o menor. É triste isso, mas é uma verdade. O que acontece é assim, ó. Você sonha uma coisa e acha que, putz, verdade, não vai dar para mim, não. Você está no meio do processo. Você desiste. Você está no meio do processo e você desiste. Você está perto de conseguir e você desiste. Você desiste na porta do negócio. Não sei, eu vi o Leonan em algum lugar, eu não sei se o Leonan está aqui. O Leonan, quando ele foi fazer o vestibular de psicologia, ele estava, né? Não está mais, não estou vendo mais o nome dele aqui. Eu ia falar para ele abrir a câmera dele e falar com vocês. Quando ele foi fazer o vestibular de psicologia, no dia, ele queria não prestar o vestibular. Hoje ele é formado, 5 anos depois, tá aí psicólogo, já está né, com a agenda aberta, tal, não sei o quê. Mas no dia de prestar o vestibular, ele queria não ir. Sabe por que ele queria não ir? Medo. Medo. Porque daí agora ele precisaria estudar numa universidade. E agora, sendo bolsista naquela universidade, ele precisaria garantir a nota de corte. Se ele fosse abaixo da nota de corte, ele perderia a bolsa. Porque ele é negro. E ele não estava fazendo uso de cotas. Porque ele é da periferia, de um bairro periférico. Porque as pessoas não queriam que ele estudasse numa universidade como era aquela. Então, percebam, está pertinho para você tocar e realizar, mas você desiste. Você desiste. E aí você não alcança. É isso que eu falo para vocês. O sonho, ele pode
ser uma mola propulsora. E você precisa de sonhos o tempo todo. Quando você realizar um, você tem que ter outro. Agora, dá para não ter sonhos? Dá. A professora Juliana, que trabalha comigo, não gosta da palavra sonho. Sabe o que ela fala? Meta. Eu tenho metas, Ana. Eu não tenho sonhos, eu tenho meta. E eu entendo ela perfeitamente, porque quando a gente se torna adulto, a palavra sonho fica feio. Parece que a gente não pode sonhar porque é adulto. Eu vou encerrar minha conversa com vocês dizendo o seguinte: recentemente, um senhor de 96 anos se formou médico. Era o sonho da vida dele. E ele só fez a faculdade de medicina nessa idade porque antes ele priorizou tudo. Ele priorizou primeiro cuidar do pai, depois, quando ele casou, ser pai de família e cuidar dos filhos. Depois, os filhos ficou grandes, a ver os filhos se formar. Os filhos ficaram grandes, construíram família e ele viu os netos. Aí ele viu os netos se formar e ele foi se deixando, foi se deixando, foi se deixando. E aí, com 89 anos, ele entrou na faculdade de medicina. E era o vovô da turma. Procura, tá no YouTube, é história pública. História pública. Entrou na faculdade de medicina. E todo mundo achava que ele era, tipo assim, o reitor da universidade, alguém do Conselho Regional de Medicina, menos que ele fosse um aluno. E quando ele se identificou como aluno, todo mundo tirou um pouquinho de sarro no começo. Ô, você tá morrendo? Você quer... Ainda mais medicina, cara, 6 anos, se toca, você vai morrer no meio do caminho. E ele se formou. E ele é médico. E ele hoje clinica. Porque agora ele descobriu que o sonho não deveria ser adiado. E adivinhe, voluntariamente, ele é médico voluntário. Ontem eu ouvi um garoto de 38 anos, chamado Matheus, que eu tive o privilégio de conhecer, dizer que o que você recebe de graça, você tem que dar de graça. Concordo comigo. Mais dúvidas? Ainda temos? Não, não temos. Se tiver dúvidas, é mais uma. Esse é o último workshop do ano. Esse é o último. Vai ter ainda uma aula aberta da Epitáfio, mas ela é à tarde, né? As aulas do PHS aberta são na quinta-feira e elas são na parte da tarde. Eu não tenho um horário de cabeça, mas é alguma coisa entre 5 e 6 horas. Meninos, meninas, obrigada por hoje, voltem sempre. Agradeço o pessoal da Associação Comercial por ter apoiado a gente aqui na plataforma. Essa plataforma é boa, gostei dela, é 23. Deu aqui 21 pessoas. Como presente para vocês, esse mapa mental que a Elisandra criou, eu vou disponibilizar para vocês nos e-mails, é só deixar o e-mail aqui no chat que a gente manda para vocês. E eu quero, como estou uma pessoa muito feliz hoje, essa semana está sendo uma semana abençoada aqui no História dos Sonhos, eu quero mandar para vocês um dos nossos livros, que é o Ansiedade, porque tenho que conhecer, uma leitura bem divertida, que é para alunos e professores. Então, pais, famílias, se vocês quiserem, é só deixar o e-mail de vocês aqui nos chats das plataformas que vocês estão, e a gente vai encaminhar para vocês esse mapa mental que a Elisandra colocou e o livro Ansiedade, porque tenho que conhecer. Beijo, gente, até a próxima.